Olá pessoal, sou o Almir. Novamente quero mostrar para vocês uma arquitetura na qual uma aplicação poderá fazer uma requisição e buscar na API de uma aplicação servidora, buscar o arquivo em formato JSON. Eu particularmente sou crítico do formato JSON devido a ele ser verboso, mas como regra de cultura de mercado, eu pretendo demonstrar esse exemplo. Nesse exemplo da arquitetura, temos aqui então um servidor baseado no sistema operacional. No meu caso aqui é o Windows, poderia ser no Linux ou no Raspberry Pi, Raspberry Pi. Temos aqui então um servidor usando o XAMPP no Apache. Tem um Apache, então tem um servidor Apache e tal. E nesse exemplo eu vou mostrar para vocês uma aplicação feita com Lazarus. A aplicação feita no Lazarus na linguagem Object Pascal, que vai fazer o papel de cliente, vai fazer uma requisição para uma base de dados no servidor. Então essa interface de front, essa parte do back-end do servidor, através de um script que no caso que é uma ação, um endpoint. Esse script vai fazer uma requisição até a base de dados, para uma base de dados de uma tabela de produtos, e vai retornar então em formato JSON o resultado da query para o servidor. Então essa aplicação cliente vai baixar do servidor o resultado, isso em tempo muito hábil. Para isso então vou demonstrar como está o trabalho. Basicamente assim, temos um servidor Apache com a pasta CGI Bin, uma versão do CSV CompDB instalada nessa pasta CGI Bin. Você pode baixar essas versões no meu blog gratuitamente. E temos também aqui no servidor uma versão desktop. Então os dados estão na versão desktop, que estão inacessíveis pelo cliente. Somente através da invocação do script, que esse script vai fazer a transação na base de dados, no sistema de arquivo, e colocar o resultado na parte publicada do Apache. Para isso então eu fiz uma aplicação no Lazarus da seguinte forma. Eu fiz uma aplicação dessa forma. É uma aplicaçãozinha simples, feita no Lazarus com Object Pascal, no qual tem 4 campos referentes os 4 campos que estão na tabela de produtos. Essa tabela de produtos tem 10.000 itens, sendo que tem o identificador do produto, o nome do produto, que aqui eu coloquei o nome product.número, porque como são muitos, eu não consigo nomear todos, então coloquei uns números aqui aleatórios. E aqui tem os estoques e os preços de cada produto. Então foi feito um script que vai rodar no servidor, que é basicamente isso aqui. O nome do script é Export as JSON. Vou abrir aqui no meu editor preferido. Estou abrindo aqui no meu editor. Vou colocar aqui um highlight aqui para você entender. Então basicamente o script que roda no servidor, ele pede permissão de execução, permissões. Essa parte com permissões só funciona no exemplo, só funciona na versão Enterprise. Na versão Free, que você pode baixar no blog, essa parte você pode ignorar. Então basicamente o script faz o seguinte: temos uma tabela de produtos colocada no CDB deste produto, que é na versão desktop, ou seja, fora do Apache. Essa tabela tem 10.000 itens. Então vai fazer uma pesquisa colocando a variável id data, faz uma busca nessa tabela, sendo que o resultado dessa busca vai para uma tabela de mesmo nome, product.que aqui. Então depois criamos uma tabela temporária chamada results, criamos a tabela temporária, e copiamos o conteúdo do resultado QE, produtos.que,
para dentro de results. Lembrando que se esse results está rodando dentro da CGI, significa que, como não tem o caminho completo do arquivo, ele vai criar na pasta relativa. Então vai criar uma tabela chamada results dentro da CGI bin. Depois então de criar e copiar, a função export JSON vai pegar o conteúdo que estiver em results, que é basicamente a query, o resultado da query da busca, e vai exportar para dentro da pasta do Apache chamado MyJSON. Então, depois de fazer esse sistema, essa questão aí de exportação, a tabela de results será deletada dentro da CGI bin. Então, o export JSON ela deve ser colocada dentro da pasta CGI bin. Desde o servidor, então, temos CGI bin já com export JSON já integrado. Então, agora vamos ver como funciona a questão da aplicação do Lazarus. A aplicação feita no Lazarus, você pode fazer isso com qualquer outra linguagem, qualquer outra tecnologia, bastando acompanhar esse exemplo. Então, aqui no caso do Lazarus, eu coloquei as bibliotecas referentes à questão de acesso por SSL. Então, invoquei aqui o uses FTP client, responsável para a requisição HTTP, string utils referente a transações e modificações de strings, e JSON Tools, que é uma aplicação de terceiro, que é basicamente uma biblioteca que faz uma manipulação de JSON. Eu também criei uma função aqui chamada treated, responsável por tratar o JSON de vinda, retirando aspas duplas para colocar na caixa de edição para ficar mais bonito. Então aqui no evento do clique do botão, que é basicamente isso aqui, eu fiz o seguinte: eu declarei então aqui o JSON node, as string list de query, aqui as variáveis para receber os dados da tabela. Coloquei um integer e um HTTP. O que eu faço? Basicamente eu crio os nodos aqui, o JSON node, inicializo a questão do SSL e coloco duas opções: o check button 1 e radio button 1 e radio button 2. Significa que eu posso carregar tanto de um exemplo de JSON que tem aqui localmente na pasta da aplicação, ou posso baixar remotamente. Baixando remotamente, eu faço o seguinte: basicamente eu crio um HTTP e crio uma string list chamada query. Então eu adiciono aqui na query as variáveis que estão lá no script do servidor. Basicamente no servidor temos um script que exige esse tipo de variável, id data, que é a variável que vem da aplicação cliente, que será aplicada no servidor na busca. id data, como aqui. Então, id data. Então eu coloco como variável da id data o texto do edit 1, que é o edit referente ao id. Também é adicionado na query o nome do script que vai rodar no servidor, como igual export. Então essa ordem deve ser obedecida na risca. Caso haja mais de um campo, essa parte do nome do script sempre deve ser a última. Então eu coloquei na query. Então eu faço a requisição tipo form post, indicando qual é o caminho da versão CGI do CSV.db lá no servidor, e o nome do método default, que é default mesmo, nunca muda isso, e informa aqui a query, ou seja, o conteúdo desses parâmetros eu passo através desse método post. Então, quando a aplicação do servidor recebe essa query, ela faz a transação na base de dados e retorna um resultado como informado no script. E depois que ele pega o resultado, ele copia o resultado e exporta como JSON para um local do servidor, nesse caso aqui como HTTP/docs. Então, depois que espera a transação, isso aqui é crítico, você deve saber a quantidade de dados e tempo que deve retornar. Você pode até criar um método aí para isso, para resolver esse problema crítico aqui.
Então você faz uma nova requisição tipo get. Daí você faz a requisição tipo get para o local onde está o resultado da busca, o resultado da exportação, no caso que myJSON tal, colocado a variável no conteúdo do S. Então você vai fazer um tratamento referente à questão de PET, que é, no caso aí, o JSON, a biblioteca JSON, ele tem um problema com essa questão de divisor de PET. Então você vai substituir por underline, simplesmente para tratamento. Aqui você vai fazer uma validação sobre a quantidade de itens que retornou, porque se retorna 0, você não vai fazer nada, só vai fazer algo se for diferente de 0. Aqui tem uma parte de debug que você pode ficar estudando referente ao que o código está fazendo. Nesse caso aqui eu deixei comentado. Então eu coloquei o seguinte: para cada variável eu busco lá no JSON o item e procuro ele pelo seu identificador de campo. E assim está. Então agora eu vou rodar esse script para você entender como funciona. Temos aqui então o aplicativo. Eu vou fazer aqui remoto, ele já preenche aqui com valor. Vou pôr um valor diferente e vou fazer uma query remota. Fazendo a query remota, ela já vai buscar daquele tempo. Então ele já preenche aqui. Observando então no nosso questão aqui aqui podemos ver que também tem um resultado no browser, variando então os valores. Eu posso fazer uma nova query e aí fazer a query lá no servidor. O próprio CSV CompDB já tem a função específica para trazer o resultado de uma query no campo da tabela de CSV e transformar esse resultado num JSON conforme aqui mostrado aqui. Aqui estamos o JSON normalizado, temos aqui o formato dele, que é um formato cru, e nesse formato cru podemos ver então que a função feita aqui no nosso código, ele busca então cada item, ó lá, database, find database /results filho 0, é o primeiro índice que buscou, porque às vezes nesse tipo de busca aqui, como nessa forma de busca tipo ndata, ele pode buscar mais de um resultado. Se você pode usar então uma forma de busca unitária específico para índices. Então, continuando aqui, find dele.value, busca o id, find product.value, busca o produto, find price.store. Então aí está o teste aprovado. E se eu quiser que busque mais de um resultado, por exemplo, se eu quiser buscar por exemplo, na tabela todos os resultados, eu coloco aqui, por exemplo, assim, ele vai lá na tabela, ele vai listar os 10.000 itens, porque todo resultado tem um ponto e vírgula, e vai buscar o cabeçalho. Então se eu atualizar aqui ele vai buscar os 10.000 itens com cabeçalho 10.001 com cabeçalho. Então aí buscou todos os resultados. E para você ver a qualidade, a velocidade que isso faz, temos aqui um log engine que mostra o tempo que demora. Para fazer isso demorou menos de um minuto, menos de um segundo. Então você pode ver que o CSV CompDB trabalha com ótima qualidade. Então aí ficou latente que você pode usar o CSV CompDB como uma base de dados no SQL para entregar resultado JSON sob demanda. Então você lá tem uma tabela normalizada segundo o CSV CompDB, que pode trabalhar até como relacional. Então a aplicação cliente de qualquer linguagem e de qualquer forma pode fazer uma query para um script SQL na nuvem. Esse script SQL invoca então a base e tem a função de export JSON,
no qual vai exportar para a sua base, para seu servidor, o resultado daquela query. Detalhe: além desse export JSON normalizado conforme este modelo, você também tem outras funções que pode criar o JSON de acordo com seu gosto. Para isso, você tem que usar uma outra forma de comando chamado setTag, no qual você cria um script de template, que é o formato do seu JSON, e aplica apenas no seu template apenas as variáveis que foram o resultado da busca. Então você pode baixar o CC-CompDB nesse meu blog aqui, que está aqui na descrição. Você pode baixar a versão freeware, e caso sua empresa queira uma atenção especial, tem a versão Enterprise, que inclusive eu forneço o código para fazer a auditoria. Eu agradeço a visualização e até a próxima. Lembrando que você pode me contatar para outros tipos de serviços e pode comprar algum dos meus produtos aqui na descrição do vídeo. Obrigado.